Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39, que diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, mas o entregou por nós. Como nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou os perigos, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas são mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Vamos repetir. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Versículo 31 que diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se dizemos, pois, que diremos, pois, essas coisas? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias a Jesus. Estava hoje refletindo, meditando, orando, cantando os louvores no violão que eu tenho em casa. E Deus me deu essa palavra para hoje. Glórias a Jesus. E eu, ao meditar nessa palavra, Deus me trouxe à memória muitas pessoas. Glórias a Jesus. Desde lá do início da minha conversão até hoje. Glórias a Deus. Meu Deus do céu. Aqueles que confiaram em Deus estão até os dias de hoje na igreja. Aqueles que deixaram de confiar, se afastaram, desviaram. Aqueles que acreditaram na palavra de Deus estão firmes. Aqueles que não acreditaram, não tiveram firmeza, foram embora. E meditando nessa palavra, muito me veio à memória. Muitas coisas boas, e não só as coisas boas, também as ruins também vieram. Mas nada disso mexeu com a nossa estrutura. Deus permite as coisas acontecer para que nós venhamos a entender que a nossa vida, nessa vida, é passageira. Nós se deparamos com muitas coisas nesse mundo, irmão. Durante o período de vida que eu presenciei neste mundo, glórias a Deus, muita coisa eu vi, irmão. Muitas pessoas que falavam que era comigo, estava comigo, na hora da precisão, a maioria ou todos se mandaram. E eu fiquei sozinho para resolver o que tinha que resolver. Aí Deus falou: não, você não está sozinho, meu filho, eu estou contigo. Glórias a Deus. Por isso eu aprendi uma coisa. Durante essa trajetória de mais de 20 anos servindo a Jesus, a confiar só em Deus e em Sua palavra. Glórias a Deus. Porque quando menos a gente espera, acaba se decepcionando.
Porque Deus não decepciona, Jesus não decepciona, o Espírito Santo não decepciona, e esse anjo que está do nosso lado também não decepciona. Por isso que a Bíblia aqui diz, irmão, em Romanos, onde nós lemos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39, diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pessoa está na igreja, irmão, caminhando. Já tem anos que está na igreja. E são poucos os que aprenderam a confiar totalmente em Deus, irmão. São poucos aqueles que não têm mais a sua vida como preciosa, mas a salvação da alma como a coisa mais preciosa nesse mundo. Qualquer comentáriozinho ou qualquer perseguição, a pessoa se escandaliza, ou quer voltar atrás, ou quer desviar, ou quer se afastar. Só que temos que confiar totalmente na providência de Deus. O agir de Deus é melhor do que o nosso agir. Ele vai pelejar por nós, conforme diz a Bíblia. Por isso que aqui o autor está dizendo: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Nós estamos servindo a um Todo-Poderoso, irmão. Nós estamos servindo aquele que diz: haja luz e houve luz. Estamos servindo aquele que diz: e haja fruto no meio da vide, e haja a expansão das águas, se dividam as águas, água salgada, água doce. Não estamos servindo a qualquer pessoa. Estamos servindo ao dono do mundo, ao dono desse planeta Terra. Glória a Deus. Por isso que aqui o autor do livro de Romanos diz: que diremos com essas coisas? Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Ninguém, irmão. É conforme eu disse aqui: caiu na mão do homem, Deus vai lá e tira. Caiu na mão do diabo, Deus vai lá e tira. Caiu na mão de Deus, não tem quem possa tirar. Aleluia. Por isso que eu só confio em Deus. Eu só confio em Jesus. Eu só confio no Espírito Santo. Eu só confio nesse anjo que está do meu lado. O ser humano só vai aprender a ser feliz, ou só vai ser feliz, quando ele e ela aprender realmente a confiar em Deus. Quando ele e ela verdadeiramente se desprender das coisas do mundo. Quando ele e ela tiver a mente totalmente no Criador e em sua palavra. Meu Deus do céu, o versículo 32 diz assim: ó, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Deus, meu Deus, a Bíblia é muito interessante, irmão, muito bom a Bíblia. A Bíblia diz assim: ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Imagine, irmão, a dimensão do amor desse Deus. E tem pessoas, irmão, que trocam Deus, que trocam o Deus que fez o céu e a terra por causa de um copo de cachaça, por causa de um trago no cigarro, mais droga, por causa de prostituições, por causa de idolatria, por causa da tiravisão, que é a televisão, por causa da internet, por causa de futebol, trocando Deus por coisas que não valem nada.
espírito, irmão. Quando alguém se aproximar de você, peça o discernimento de Deus. Pode ser aqui, pode ser no trabalho, pode ser na tua casa, pode ser na condução. Peça o discernimento de Deus, porque a Bíblia diz: descendo os espíritos. E não se preocupe se alguém falar alguma coisa a teu respeito. Pelo amor de Deus. Olha o que diz o versículo 33. Quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, irmão. Um homem pode estar falando de você, o demônio pode estar falando de você, Satanás pode estar falando de você, mas a última palavra sempre vai ser de Deus, ou não? Os homens começam a acusar, as mulheres começam a acusar. Pelo amor de Deus, irmão. Satanás começa a acusar. Entrega na mão de Deus. Os demônios começam a acusar. Entrega na mão de Deus. Você acha que o Satanás também não acusa? Não, ele acusa também. A Bíblia diz que ele foi lá em cima, no céu, para acusar o sumo sacerdote Zacarias. Aí o Satã, é interessante como o Satanás, quando quer paralisar alguém, ele não consegue, mesmo se essa pessoa estiver errada. Ele não consegue parar aquela pessoa, porque aquela pessoa sabe com as suas convicções: Deus, eu falei, mas vou continuar fazendo a obra, Senhor. Assim como Zacarias, com as vestes manchadas. Ninguém sabia, o diabo sabia, foi lá em cima, mas Senhor, Zacarias, errou teu sacerdote, olha lá. Daqui para cá, para lá. Aí Deus olhou, está no livro de Zacarias, irmão. Deus olhou, Satã, você é pai da mentira, mas quando te interessa alguma coisa, você vem falar a verdade, né? Você só fala a verdade para aquilo que te interessa, né? Né? Olha de novo, Satanás. Agora, olha lá, tem que tirar do ministério. E não tem condição de estar na frente da obra. É mesmo, Satanás? Deus e o diabo pensando, não tem Zacarias. Agora, olha de novo, veja o que eu vou fazer, Satanás. O diabo olha, o sacerdote estava com a roupa resplandecente de glória. Aí Deus chegou para o diabo e disse: a glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque esse para mim é um tição tirado do fogo. Aleluia. Aí o diabo ficou sem graça, ó, se mandou para o inferno. Por isso que eu só me oriento pela Bíblia. Por isso que eu só vou fazer o que a Bíblia diz. Por isso que eu só vou andar conforme Deus quer. Ainda que fale isso ou aquilo outro, eu só me justifico para Deus. Eu só dou minha satisfação para Deus. E você deve fazer a mesma coisa, irmão. Ainda que o ímpio fale, ainda que o homem fale, ainda que o diabo fale, ainda que o demônio fale, mas a última palavra é de Deus. Aleluia. Aqui a Bíblia está dizendo, versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, irmão. Aleluia. Jesus poderia ter condenado Judas Iscariote já há muito tempo. Porque Judas Iscariote, irmão, estava dando pernada em Jesus direto. Ele só queria saber disso aqui, ó. Só da mamada, do dinheiro. Para você ver que ele era tão materialista, irmão, que na última ceia Jesus se despediu de todo mundo para ir embora para o céu. O Satanás pega Judas e leva Judas aos sacerdotes. E os sacerdotes também tudo desviado, irmão. Os sacerdotes também tudo fora da direção.
Quanto é que você quer para vender o Cristo? Judas, como não sabia o valor exato, veio o sacerdote dar o valor. Toma, 30 moedas de prata. E ali aconteceu conforme o que nós conhecemos na Bíblia. Glórias a Deus. Por isso que nós temos que continuar fazendo a obra de Deus. Temos que continuar cumprindo aquilo que Deus quer que nós venhamos a cumprir. Porque quando chegar o momento de acabar, acabou, Ele vai nos recolher. Principalmente aqueles que já desenvolveram os dons de Deus, irmão. Eu não estou dizendo nem o novo convertido, estou dizendo o velho convertido, que já sabe o que Deus quer que nós venhamos a fazer, irmão. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Vieram até com acusações diabólicas para poder me parar. Vieram até com coisas do inferno para poder me tirar dos propósitos de Deus. Mas eu nunca dei ouvido a essas pessoas. Eu sempre botei uma coisa na minha mente e no meu coração. A última palavra é de Deus, só Ele me para. Ou Ele vai me parar no hospital, ou Ele vai me parar no cemitério. Agora, eu deixar o homem me parar, a mulher me parar, o demônio me parar, e Satanás me parar, espera sentado, porque eu não vou fazer isso. Glórias a Deus. Porque aqui está bem claro: quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Existem muitas pessoas, irmão, que já se mundanizaram. Não querem mais saber das coisas de Deus. Eles querem um evangelho que eles possam massagear o seu ego. Eles querem um evangelho de porta larga, um evangelho de avenida asfaltada, aonde pode tudo, o evangelho da campanha da panela cheia, o evangelho da chave, o evangelho disso, aquilo outro. Eles não querem mais o evangelho de porta estreita, irmão. O evangelho que nós pregamos aqui às sextas, ao domingo e aos cultos, aonde Deus tem nos dado a oportunidade de pregar. Vocês não se assustam quando eu estou pregando. Vocês já estão acostumados a ouvir eu pregar aqui a mensagem. Muitos até engolem seco, mas vai levando para alegria. Mas quando eu prego aí fora, irmão, nas igrejas aí fora, o pessoal se assusta, fica a boca aberta, não está acostumado a ouvir Bíblia, irmão. Eles estão acostumados com campanha da chave, campanha da porta larga, campanha da vida asfaltada. Mas campanha da Bíblia, da palavra profética, são poucos, e aqueles poucos é os que lêem em casa. Quando a Bíblia fala quem atenderá acusação contra os escolhidos de Deus, não é o que eu estou pregando. Quando a Bíblia diz não atenderá acusação, são palavras maliciosas, são palavras caluniosas, são palavras mentirosas, são palavras para tirar o homem de Deus e a mulher de Deus de circulação. E eles vêm que nem o diabo, o sapatinho de lã. Você não tem condição de pregar. Você não tem condição de ficar no altar. A missionária tem que tirar ele do altar. O pastor tem que tirar ele do altar. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, qual à direita de Deus também intercede por nós. Ou você acha que Jesus não está vendo esse culto? Ou você acha que os olhos de Deus também não estão aqui?
Quando a Bíblia diz muitos são chamados e poucos são os escolhidos,